mas não conheço. Nasci por acaso, nasci assim, meu pai, ele tinha um roteiro de vida muito diferente do que é normal, né? Ele viajava muito, pelos contratos que eles faziam nas minerações, viajava de 3 anos morava no lugar, viajava, trocava de lugar. E eu, numa mineração que ele trabalhou, bom, eu surgi, mas não tenho nenhum vínculo com Pernambuco, assim, pessoal, nenhuma adoração. Eu me sinto muito brasileiro, pelo fato de ter viajado minha infância inteira, trocando de lugares, deixando e ganhando novos amigos. E me considero um brasileiro, não tem um lugar assim que eu diga, eu me sinto pernambucano, me sinto baiano, nordestino, não sei, eu sou brasileiro. Por ter viajado muito. É, e na verdade chileno também pela nacionalidade do meu pai e pela cultura que ele me passou. Se eu te perguntar assim, uma data que você começou a pintar e você falou assim, isso eu quero... Tem 2 datas marcantes. Uma eu me lembro como se fosse hoje, quando eu peguei pela primeira vez num caderno de desenho. Isso eu tinha 4 anos de idade. Eu me lembro até hoje o que eu desenhei, o que eu rabisquei, mas foi uma cópia, né, que a professora estava fazendo na louça, no quadro negro, e eu não me esqueci nunca mais. Daquele momento que eu consegui copiar aquilo que estava no quadro, Você falou, eu entendo disso. eu não parei mais de desenhar. Isso com 4 anos de idade. Então, eu não tinha, era vocação mesmo, coisa de... é um dom. E eu acho que eu não conseguiria ser feliz se eu fizesse outra coisa. E pra chegar assim em quadro, pintura mesmo, quadro. Isso foi com... eu comecei a criar coragem de botar tinta, porque eu usava muito lápis, grafite, essas coisas, fazia... já com 9, 10 anos eu estava ganhando um dinheirinho com os colegas de escola, porque eu fazia o retrato deles. Ai, legal. Num papel do caderno da escola mesmo. E eles gostavam de fazer pequenininho assim, eu dizia, quanto é, me davam, davam uma besteira, né? Na época eu nem me lembro quanto era, mas... Dali eu fui fazendo, o pessoal me encomendava, eu quero botar foto na minha namorada, faz um quadrinho pra mim. E eu ia fazendo, mas nunca gostei de pintar pessoas. Eu acho que pessoas já existem, então não tem nada para ser feito por elas, né? Elas têm que fazer por elas mesmas, eu não gosto. A não ser uma pessoa assim, como os quadros que eu fiz do Ayrton Senna, que são coisas que me marcaram a vida, então eu tive que deixar registrado. Mas se alguém chega para mim e diz, eu quero fazer o rosto da minha filha, que ela vai fazer 15 anos, eu digo, tem tanto retratista bom nesse mundo, pergunta para quem gosta de fazer, é porque eu não gosto. Então todos os seus quadros têm um pouco de você, assim. Eu considero assim, eu não tenho filho biológico, mas eu já deixei muitos filhos pelo mundo. Eu tenho, não sei, onde eu passo eu vou deixando meus filhotes. Eu considero cada obra minha uma coisa que vem do meu sangue, tem meu DNA, tem minha história, porque eu pinto pra mim, eu não pinto pro público. Essa é a minha diferença, talvez. Também não espero que todo mundo se agrade daquilo que eu faço, porque eu faço pra mim. E quem entende a minha mensagem gosta, quem não entende não gosta, é normal, eu não posso obrigar ninguém. Com meus 16 anos eu decidi sair de casa, decidi ser o dono da minha própria vida. E tanto que eu entrei numa história de casamento e tal, eu abri meu próprio negocinho, abri uma pequena serigrafia, pintava camisetas à mão e tudo. E dali eu não parei mais, fazendo minhas telas, por sinal horríveis, muito feias, assim, que eu não tinha ainda, como é que chama? Eu não conhecia as técnicas, eu não conhecia os pincéis, qual o pincel perfeito para o tipo de tinta, qual a tela. Então, fui aprendendo com a cara e a coragem. E isso você não fez escola nenhum, curso nenhum? Nada na minha vida foi através de escola. Tem que fazer o que ama, aí sai bonito, sai com mais coração. Quando você faz uma coisa só pelo dinheiro, não tem valor para mim, nenhum. Tanto como eu falei com minha esposa há pouco tempo, um quadro meu de 2 metros por 1, que eu coloco um preço de 10 mil reais, e tem um outro quadro de 80 por 80 centímetros, eu posso vender ele a 20.
Ah, mas o quadro é pequeno, você não pode, é mais caro que o outro. Não, não é pelo tamanho, não é pelo que... É pelo que eu estou sentindo. E outra, aquele quadro é enorme, de repente não vale nada. Eu dou de graça, eu apresentei alguém. Eu ia vender 10 mil, mas eu encontrei alguém que ama aquele quadro, eu falo, é seu, tchau. Para mim o dinheiro não é uma coisa importante. Se eu for pensar nisso, eu não vou poder pintar mais. E a sorte que eu tenho é que eu vou aos poucos, eu estou chegando em São Paulo, e eu vou vendendo porque o pessoal vai vendo meus trabalhos, né? Eu estou divulgando mais. Eu amo São Paulo desde que eu cheguei aqui. E quais foram os lugares que você já foi? No mundo? É. Bom, eu saí com meus 22 anos, 23 anos. Fui para a Europa, Alemanha em primeiro lugar. Fui para ficar mesmo, fiquei 3 anos e meio. Dei uma volta rapidinha para o Brasil, só para ver minha família durante um mês. Depois voltei, fiquei um total de 17 anos na Europa. Itália, Florença, maravilhosa Toscana, onde eu aprendi aquarela. E até hoje eu pinto, eu adoro aquarela. Lá você aprendeu aquarela? Eu aprendi aquarela assim, na rua, na raça. Porque eu vi, mesmo como sobrevivência, né? Porque eu cheguei, eu só pintava telas grandes. E as pessoas, os turistas, por exemplo, eles não compram telas grandes porque não tem como levar. Então eu vi que era vários locais, tinha vários aquarelistas, eu comecei a olhar alguns, conheci alguns, e eles foram me dando dicas assim, de como eu devo apresentar o trabalho, fazer o passo-passo e tal. Ah, uma pessoa que me inspira, bom, se eu for falar vocês vão morrer de rir. Quem me inspirou muito na Amazônia se chama Heitor Villa-Lobos. Eu fui criado assim, diante da televisão, meu pai me forçava a ver duas coisas. Uma era balé clássico, né? Eu na infância eu tinha um ódio terrível disso. E Amaral Neto, o repórter, que falava muito da Amazônia, e isso marcou na minha cabeça que a introdução do programa da Amaral Neto, o repórter, era uma música de Villa-Lobos, as plaquianas brasileiras. Me arrepiou, só em pensar. Eu tenho uma sensibilidade muito grande com música, principalmente música clássica, e sempre que eu estou pintando a Amazônia, né, retratando alguma coisa da Amazônia, eu tenho a música na minha cabeça. Né, a área mais famosa dele também, tem Caipira, tudo isso eu estou pintando. Bom, é isso. A pessoa que me inspirou muito com a Amazônia é Villa-Lobos. E sempre gostei e admirei a arte de Van Gogh e Claude Monet. São os três. Eu acho que não tem mais pessoas que me inspiraram. Mas algum quadro você fez assim? Algum quadro pensando num outro, não. Inspirou, bom, mas nunca fez você. Não, eu gosto muito dos traços do Claude Monet. O Claude Monet, aquelas pinceladas grossas, aqueles painéis gigantescos que ele fazia. Isso eu pretendo fazer também, quer dizer, não copiando ele, mas criando meu próprio estilo. Mas quando eu vejo aqueles trabalhos das Vitória Regia, aqueles lagos, assim, que ele fez inúmeros quadros naquele tema, tem uns que me marcaram muito, assim, que não me sai da memória, dos traços da água, como ele, em traços grandes, conseguiu passar tanto a transparência, brilho, luz, é impressionante. Por isso é impressionista. Um resumo desse quadro, dessa parte só. Dessa parte? Bom, eu já tinha falado antes, né, sobre a questão da crítica, né, do semblante do índio, né, do Xingu, olhando para
para o que ele tem hoje. E aqui está o amanhã, que é incerteza, insegurança. E é mais isso aí, esse recado que eu queria dar, né? Das coisas que você viu. Uhum. E principalmente você vê a harmonia entre o que eu estava falando antes do índio com o animal. Porque os dois são iguais. Então, eles não têm um ódio nem raiva do outro. Se um matar o outro, é pela sobrevivência, não é por ódio. Ninguém na natureza mata por ódio. Mata por necessidade. E não, na verdade não existe matar, não existe roubar na natureza. Só existe no ser humano. O animal e o índio não mata e não rouba. Ele sobrevive. Ele precisa de sobreviver, né? A evolução das espécies. E tem um detalhe nesse quadro que muita gente chama atenção, é o garimpeiro. Existem dois tipos de garimpeiro. Existe o garimpeiro que é o predador, que é pago pela empresa X, né, Y, sei lá, pode ter nome como quiser, que não está interessado em pegar o ouro para si, para sobreviver. Ele está interessado em pegar o máximo possível em pouco tempo para enriquecer os que já estão multimilionários, né? Então ele vai receber o mínimo. Então ele não está nem aí para a natureza, destrói tudo, cava um buraco, transforma a montanha num canhão. Por quê? Porque ali ele vai tirar a miserável subsistência dele. E alguém está ficando cada dia mais rico. Já esse garimpeiro que eu fiz, não, esse garimpeiro eu conheci muitos deles. Eles têm a bateia deles, eles vão lá para procurar um ourinho para poder no final do mês comprar 2 kg de carne, um arroz, porque eles não acham. É um trabalho muito cansativo, talvez o dia inteiro vão pegar 2 gramas de ouro. E 2 gramas de ouro não dá nada, não é nada. E, bom, esse é um dos quadros que eu vou chorar muito quando eu vender. Se eu for vender. E você pretende vender os dois juntos? De preferência eu gostaria de ver que os dois foram para o mesmo local, né? Porque eu fiz pensando nos dois. É uma sequência, né? Mas se uma pessoa está interessada, não sei, os pré-vestidos não chegam.